Você provavelmente vive perto de uma montanha, uma colina ou uma formação rochosa que sempre esteve lá. Para você, é apenas parte da paisagem. Um gigante de pedra imóvel, silencioso e inofensivo. Mas e se eu te dissesse que a diferença entre uma montanha e um vulcão extinto é apenas uma questão de tempo geológico? A humanidade tem uma memória curta. Nós medimos o tempo em décadas, talvez séculos. Mas a Terra mede o tempo em milhões de anos. O que chamamos de extinto pode ser apenas um gigante tirando uma soneca de 10.000 anos. Hoje vamos explorar a traição da geologia. Vamos descobrir por que alguns dos desastres mais mortais da história vieram de vulcões que ninguém sabia que eram vulcões. E mais, vamos olhar para o solo sob nossos pés, inclusive aqui no Brasil, para entender se os cadáveres geológicos do passado podem um dia voltar à vida. Prepare-se. O silêncio da Terra pode ser o seu aviso mais perigoso. Parte 1. Extinto ou dormindo. A regra dos 10.000 anos. Na geologia existe uma regra geral mais perigosa. Um vulcão é considerado ativo se entrou em erupção nos últimos 10.000 anos. Se ele não deu sinal de vida nesse período, ele é classificado como dormindo. E se ele não entra em erupção há centenas de milhares de anos, ele é declarado extinto. Mas aqui está o problema. Os vulcões não leem nossos livros de ciência. Existem casos documentados de vulcões que ficaram em silêncio por 20, 30, até 50.000 anos, e de repente decidiram que o descanso acabou. Para a Terra, 50.000 anos é como um fim de semana. Para nós é toda a história da nossa espécie. Quando um vulcão extinto acorda, ele não apenas entra em erupção, ele explode com uma fúria acumulada por milênios. É o que chamamos de vulcão zumbi. Um morto-vivo geológico que retorna para reclamar o que é seu. Parte 2. O caso Chaitén, a montanha que não existia. Em maio de 2008, os moradores da cidade de Chaitén, no Chile, viviam em paz. Eles estavam cercados por uma floresta densa e uma montanha verde que todos acreditavam ser apenas um pico inofensivo. Não havia registros históricos de erupções ali. Nenhum sismo, nenhum sinal. Até que a terra rugiu. Sem aviso prévio, a montanha explodiu. A coluna de cinzas subiu 30 quilômetros. A cidade foi evacuada às pressas e, em poucos dias, foi destruída por fluxos de lama e cinzas. O vulcão Chaitén não entrava em erupção há quase 10.000 anos. Ele estava no limite da classificação de extinto. Ele era um fantasma que ninguém via. Esse evento mudou a forma como os cientistas olham para as montanhas ao redor do mundo. Se o Chaitén enganou a todos, quantos outros picos verdes ao redor do globo são, na verdade, bombas relógio camufladas pela vegetação? Parte 3. O mistério no Brasil. Cinzas sob o solo verde. E o Brasil? Aprendemos na escola que não temos vulcões. E, tecnicamente, isso é verdade para o presente. Não temos nenhum gigante cuspindo lava hoje. Mas o Brasil já foi uma das regiões mais vulcânicas do mundo. Cidades inteiras, como Poços de Caldas e Caldas Novas, foram construídas sobre caldeiras vulcânicas antigas. Em Caldas Novas, a água quente que atrai milhões de turistas é o lembrete direto de que, lá embaixo, o calor da Terra ainda persiste. Embora os geólogos afirmem que nossos vulcões estão mortos há milhões de anos, devido ao fato de estarmos no centro de uma placa tectônica estável, o passado geológico do Brasil é marcado por eventos catastróficos. O derramamento de lava da Bacia do Paraná é um dos maiores da história da Terra. Mas será que um vulcão pode nascer do nada no meio de uma placa estável? A ciência diz que é extremamente improvável, mas não impossível. O fenômeno dos pontos quentes ou hotspots pode criar vulcões onde menos se espera. O Brasil está seguro? Sim. Mas nossa Terra é um cemitério de gigantes que um dia moldaram o continente com fogo. Parte 4. Pinatubo e a traição do tempo. Outro exemplo de mentira geológica aconteceu nas Filipinas, em 1991.
O Monte Pinatubo era uma montanha coberta por florestas tropicais, onde viviam milhares de pessoas. Ele estava em silêncio há 500 anos. Para os moradores locais, ele era apenas uma parte eterna da paisagem. Quando ele acordou, causou a segunda maior erupção do século XX. Ele lançou tanto dióxido de enxofre na atmosfera que a temperatura média global caiu 0,5 graus por 2 anos. O Pinatubo nos ensinou que 500 anos é o tempo de um piscar de olhos para um vulcão. O que hoje chamamos de Parque Nacional ou estação de esqui pode ser apenas a pele de um monstro que está recuperando as forças. Parte 5. Como identificar um gigante acordando. Hoje, a nossa defesa é a vigilância. Cientistas monitoram a respiração das montanhas. O primeiro sinal de que um vulcão zumbi está voltando à vida não é a fumaça, mas a deformação do solo. A montanha começa a inflar, como um balão à medida que o magma sobe. Outro sinal é a composição química da água e dos gases. Se o dióxido de carbono aumenta, o gigante está acordando. Mas o problema é: existem centenas de milhares de montanhas no mundo. Não podemos monitorar todas. A natureza ainda tem o elemento surpresa a seu favor: o respeito ao silêncio. No final das contas, os vulcões extintos são um lembrete da nossa própria insignificância. Vivemos vidas curtas em um planeta que respira muito devagar. Admiramos a beleza das montanhas sem perceber que elas são cicatrizes de eventos violentos que podem se repetir. A próxima grande erupção pode não vir de um vulcão famoso como o Etna ou o Kilauea. Ela pode vir de uma colina pacífica, onde as pessoas fazem trilhas e tiram fotos, sem saber que o inferno está a poucos quilômetros abaixo de suas botas. A Terra não mente. Nós é que não sabemos ouvir. Você vive perto de alguma montanha curiosa? Já sentiu que a natureza ao seu redor guarda segredos que a ciência ainda não explicou? Deixe sua história nos comentários. Esta foi a nossa jornada pelos vulcões de gelo e fogo. Se você aprendeu algo novo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe este vídeo. O conhecimento é a única coisa que nos protege das surpresas que a Terra reserva para o futuro. Até o próximo mistério.